Boa noite, pessoal. Chegando aqui um pouquinho atrasado, hoje a gente atrasou 15 minutos do nosso tempo. Estava na estrada, vim nas carreiras para fazer o bate-papo aqui com o nosso amigo Basílio. Mas cheguei, tá tudo em ordem. Correria, estrada, luta, cansaço, mas estou por aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bora, Nicolas. Abraço, Nicolas. Obrigado aí pela compartilha aí nosso vídeo aí. O Júnior tá aqui do lado. O Júnior tá aqui, vizinho aqui sentado. Acho que tá deitado. Gabi, minha sobrinha. Compartilha aí o link aí pra gente aumentar nossa participação. Hoje a gente vai falar. Semana passada a gente falou com o Thiago Melo, né? Bateu um papo aqui com o Thiago Melo, que é líder dos movimentos bolsonaristas na Paraíba, Campina Grande. E como prometido hoje, a gente, nessa sequência de assuntos políticos, a gente resolveu trazer pessoas que estão engajadas no meio político. E a semana passada foi Thiago, né? Hoje a gente, do lado presidenciável, nós temos duas correntes políticas, né? O Bolsonaro versus Lula, vamos dizer assim, né? O que se fala no momento, né? São duas correntes que estão em evidência, vamos dizer assim. E aí é muita discussão, Às vezes eu tenho participo de um grupo que a gente criou, que inclusive era da nossa associação, e esse grupo ele acabou virando política, né? E eu até convido os caras lá para participar. Hoje eu acho que tá todo mundo em casa. O pessoal da associação, da nossa associação da Proesp, da Associação dos Promotores de Eventos, a galera que debate a política lá, de promoções de algodão de Jandaíra, Sandro Rogério de Aroeiras, Aldrin Castor da banda Saia Justa Campina, Fernando Som, Shaolin Geradores, meu amigo Josa, lá do Rio Grande do Norte, lá de Tenente Laurentino. A gente vai estar lá agora em novembro em 2 eventos. E tem vários debatedores lá no grupo, inclusive Basílio já entrou aqui, a quem eu mando um abraço. E voltando aqui para as considerações iniciais, como falei, a semana passada nós batemos um papo com Thiago Melo, que é líder dos movimentos bolsonaristas e que encabeça esses movimentos em Campina. E hoje a gente vai bater um papo com o Basílio, né? Basílio Carneiro. Basílio, ele é um cara que foi dirigente do Diretório Estadual do PT, do Diretório Municipal de Campina Grande. É um cara que tem, digamos, uma bagagem muito grande política, é um analista político, é um jornalista, é um cara que já está nesse meio e o qual eu conheço há muitos anos, né? Conheço há muitos anos sua trajetória. Berg Alves oficial, obrigado, meu irmão, boa noite, meu irmão. Então a gente vai já de início, como a gente atrasou um pouquinho por conta das viagens, eu estava na estrada e atrasei um pouquinho. A gente vai começar, vou chamar a Basílio aqui, amigo Geronildo Promoções lá do Brejo, entrou aqui. Geronildo, chame os debatedores, os debatedores do grupo lá, para a gente escutar hoje o Basílio falar das propostas que vêm por aí. Fernando, Aldrin, Sandro Rogério, a galera lá que gosta da política, Marco Dutra lá do Sertão,
Tem uma galera do sertão. Boa noite, Basílio. Boa noite, meu irmão. Tudo em ordem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Tranquilo. Dá pra, dá pra me ver? Dá pra ouvir? Tá, o encaixe aí tá bom, da imagem, tá Tá bacana. legal. Tá bem. Basílio que foi meu companheiro de PT nos anos 90, né, Basílio? Eu fui, Sim. algumas pessoas aqui eu já falei, em 96 eu fui candidato a vereador pelo PT, onde fizemos Cosete Barbosa vereadora, né, uma vereadora bem votada em Campina, e na mesma Eu coordenei coligação, a, cam- eu coordenei a campanha de Pedro Lúcio Barbosa. isso, professor Pedro Lúcio. O PT na época era formado por Pedro Lúcio, Cosete, João José, você, Malagode, Antônio Cunha. Pereira, Paulo de Tasso, É muita gente Rosário. boa. É uma Muita gente galera boa. que eu não vejo já há muito tempo. E falando em você, Vavá, seu irmão, foi meu professor de capoeira lá no CSU do Monte Santo, a quem eu mando um abraço, nunca mais eu vi. E ele foi candidato em 2000. Foi, né? Bacana. Basílio, eu não sei se você assistiu a semana passada o nosso bate-papo aí com o Thiago, e como prometido, hoje nosso bate-papo com você, porque você é um cara que tem uma bagagem muito grande política e um conhecimento muito vasto. E para começar, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas, para a gente, para quem não lhe conhece, saber um pouquinho mais de você. É, eu trabalho na imprensa já desde 2001. Quer dizer, já tem um bom tempo, né? O rádio também, desde 2001. O site, desde 2003. Essa nossa trajetória, né? No campo da imprensa e no campo político, eu comecei a militar muito novo, né? Fui presidente do DCE, da UEPB, fui vice-presidente do Sindicato de Saúde do Estado da Paraíba, fundado por Ricardo Coutinho. Então, essa história da imprensa e política, e comecei agora a me dedicar totalmente à imprensa, né? À análise política. Análise Eu fui da política. direção estadual do PT até a última gestão, saí para não dar choque, para que nossa análise política seja mais imparcial. É Imparcial, dá preciso que uma você não tenha imparcialidade. vínculo partidário, né? E aí, Isso, quando você faz uma análise política sem vinculação partidária política, do ponto de vista do partido, né, a sua análise tem mais credibilidade. com É certeza, com tanto que certeza. hoje eu, é tanto que hoje eu procurei a boina, né, que está com a foto aí no Instagram, e a camisa de time, rapaz, não encontrei, nem o charuto. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Basílio, meu irmão, diante você está lá naquele grupo lá, Política 24 Horas, tem praticamente Bolsonaro versus Lula, né? Acho que você acompanha os meninos lá, discussão muito grande. E E eu só fiquei nesse grupo porque foi você que me colocou, porque eu estou saindo de todos os grupos, porque não dá conta. Você tem que escrever, tem que alimentar site, eu acredito. participar de alguma coisa. 10, 15, 20 grupos, e esse grupo aí, o Política 24 Horas, não é isso? Isso. Você, quando vai olhar, tem 10 mensagens, quando sai que volta, tem 500. Porra, Os caras lá são ativos, né, bicho, na política. é, Os caras são ativos. Mas, enfim, falando do grupo lá e daquelas postagens dos meninos, que às vezes até foge um pouco da política, é mais para politicagem do que política, né? Mas fazendo uma é muita análise torcida, geral, né? É muita torcida. é Se uma avaliar o torcida, quadro, é uma torcida, na você verdade. não avalia o quadro. Por exemplo, hoje, né, eu consigo fazer crítica a Lula, crítica ao PT, crítica à esquerda, né? Você, quando está ligado partidariamente, é aquilo que eu te coloquei, você não tem a imparcialidade, você não tem a credibilidade, porque você está Exato, lá, né? Você está naquela exatamente. bolha partidária que não permite
para que você não faça a defesa 100%. É verdade. Os caras é uma torcida, né? Existe um confronto, vamos dizer assim, né, de ideias, e aí os meninos lá às vezes se excedem, já houve até algumas discussões, eu até pedi para apaziguar, enfim, às vezes é um debate sadio, mas muitas vezes eu também nem acompanho muito, às vezes quando eu estou com tempo eu vou lá, dou uma olhada, escuto algumas coisas, emito algumas opiniões, mas como você falou, é bom você fazer isso de uma forma muito imparcial, para não criar atrito com os companheiros. Voltando para a situação política, Basílio, Quem entrou aí agora foi o guerreiro Demétrios. Oi? Demétrios acabou de entrar aí na live. Demétrio, sim, eu anotei até aqui uns alô para mandar. O Demétrio é bacana, novo advogado aí. Ele não foi convidado e chegou de paraquedas. Ele gosta de paraquedas, isso mesmo. Ele agora é um novo advogado, né? Sucesso para ele aí. Passou recentemente na OAB, agora está. Demétrio é gente fina, um cara que tem uma inteligência bacana, um cara com uma visão muito boa, política inclusive, e é um cara que soma em qualquer projeto, esteve aqui com a gente na campanha, né? E Demétrio é um cara que eu conheci e acabamos criando uma amizade através de Romulo Leal, Rominho, e Demétrios hoje está no outro grupo que eu tenho aqui, é um cara bacana. Voltando para a análise política, Basílio, nós tivemos vários acontecimentos durante esse mandato de Bolsonaro, né? São vários capítulos que mudam a cada momento, né? Todo dia, aliás, se mudava, né? Porque depois do 7 de setembro e da carta de Bolsonaro, parece que as coisas mudaram de uma forma muito grande, né? Então, pegando essa mesma situação, foi o que eu falei com o Tiago, que tem muita coisa que eu acho que não deveria ter sido feita e foi feita. Muitas palavras ditas na hora errada, inoportuna, grosseira e que não gerou nenhum conteúdo, não gerou nada, digamos assim, e até perguntei a ele qual era a obra federal hoje na Paraíba, qual seria os... E aí não tem, eu achei que não tem, pela minha visão. Como é que você faz essa avaliação, você sendo ex-dirigente do PT, tendo toda essa bagagem política que você tem? Bom, primeiro, colocar esse governo como um governo negacionista, né? Ele nega tudo, não só a vacina. Ele nega a democracia, ele nega a verdade, ele nega a cultura, ele nega a economia, ele nega tudo. Então, o governo que foi eleito com cheque em branco, a gente já sabia disso, você fazia essa avaliação. Ora, como é que eu vou disputar uma presidência da República se eu não disputo o projeto? Eu quero que o eleitorado conheça meu projeto político. Mas como é que o eleitorado vai conhecer meu projeto político se eu não participo dos debates? Então, se você perceber hoje, qual é o projeto que Bolsonaro tem para a saúde? Negar a saúde. Qual é o projeto que Bolsonaro tem para a educação? A intervenção nas reitorias. A consulta, né, que tem nas universidades para reitor acabou. Você está lá, primeiro, segundo, terceiro, ele diga que ele quer. Então, é um governo intervencionista e negacionista em todos os setores. No agrotóxico. Então, é um governo, na verdade, é um desastre esse governo. Não dá para fazer diferente. Então, essa é a leitura parcial do que o povo está vendo. Parabéns, no dia 7 de setembro, aí é negar a verdade. Eu pergunto a você e pergunto a quem está na live, você perdeu o direito de vir desde que Bolsonaro assumiu? Não, né? Não. Você perdeu o seu direito, a sua liberdade de expressão? Não. Você pode perder sua liberdade de expressão se tivesse o golpe.
E o golpe foi tentaram o golpe. Se você perceber, dia 6 de setembro à noite, foi aquele carnaval em Brasília, invadiram tudo, tentaram invadir o Supremo, tentaram invadir o Congresso, e não conseguiram. Então, Bolsonaro apostou 100% no golpe. Não conseguiram. E a vida voltou ao normal. E eu fiz um artigo sobre isso, que está no folhadabb.com.br, que eu finalizo dizendo o seguinte, não fecha Supremo, não fecha Congresso, não fecha nada. Na segunda-feira amanhece, no dia 8 amanhece bares abertos, restaurantes abertos, padarias abertas, agora fechado só, Daniel Silveira, não é? Daniel Silveira, Astaro Inter, Roberto Jefferson. Essa galera que está. Pois é, para eles está fechado, né? Fechou o tempo. Então, é porque teve a maioria dos votos, mas eles vivem num mundo paralelo. Eles vivem no mundo fascista. Como Bolsonaro é autoritário, extrema-direita e fascista, eles querem se comportar como tal. Mas o Brasil é democrático. Nós temos o Congresso, nós temos o Supremo, que é o equilíbrio da democracia. E Bolsonaro não faz o que quer. E Bolsonaro não está governando porque o Supremo e o Congresso não deixam no bom sentido, porque a pauta dele é uma pauta fascista, é uma pauta nefasta. Ora, como não gostar de viver numa democracia? Certo? Então, tudo que ele vai lá, que é anticonstitucional, o Congresso derruba, o Supremo derruba. Então, ele não faz o que ele quer, nem vai fazer nunca, nem ele, nem Lula, nem FHC, porque existe os poderes, doutor. Ninguém vai fazer. O Congresso está lá, né, para cumprir a Constituição. O Supremo idem. E por que é que ele quer fechar o Congresso e quer fechar o Supremo? Já imaginou uma história dessa? Já imaginou que é tudo fechado e ele sendo... É uma situação que não dá nem para se analisar, né? Um tipo de pensamento desse. E é pior, inclusive, que o regime militar. Porque o regime militar, na ditadura militar, você tem as Forças Armadas, né? Aeronáutica, Marinha e Aeronáutica, Marinha e Exército. Então, essas três forças, os três comandantes, eles combinam como governar, como trabalhar. Não tem um dono. Fechando o Congresso e o Supremo, como o Bolsonaro queria, Bolsonaro seria o ditador. Pô. Então, é uma coisa inimaginável, né? E isso nem aconteceu, nem vai acontecer, mas eles tentaram, desde o começo, assim que o Bolsonaro foi eleito, começou a piadinha, chama uma piadinha do filho dele. Basta um cabo, um soldado e um jipe, né? E isso. Antes de tomar posse, antes da posse. E depois da posse continuou defendendo a AI-5, aí começou os atores, os bolsonaristas, uma tese. Quando começou, e o Supremo deixando, o Congresso deixando, parte da imprensa, né, potencializando o discurso de Bolsonaro. E aí, doutor, quando a Astaro Inter, a dos 300 de Brasília, vai para o Congresso, vai para o Supremo e atira rojão no Supremo. Aí faz um vídeo desafiando para porrada o Alexandre de Moraes, não deu outra, foi preso no outro dia, e continua com a tornozeleira. Daniel Silveira desafiou, foi preso. O Bob Gerson desafiou, foi preso. Isso é democracia. Liberdade de expressão. Aí eles querem liberdade de expressão para quê? O que é liberdade de expressão? É você, Carlos, eu, chegar e dizer, Bolsonaro é um governo corrupto. Isso é liberdade de expressão. Agora, eu vou dizer, Bolsonaro, eu quero pegar o seu filho na esquina. Prepare. Isso é liberdade de expressão? Isso é uma ameaça. Não, você pode, inclusive, estar no Supremo. Você pode dizer, o que é que você pode dizer? Tem ministro corrupto, tem ministro que vende peça jurídica, tem ministro que vive soltando bandidos. Aí você pode dizer, certo? Não. Agora, e tem que provar. Agora, se você ameaça pegar o ministro da porta da sua casa, olha, ministro, eu sei onde a sua filha estuda, aguarde. Você ameaçou a vida do ministro e dos seus familiares. Então, isso é uma ameaça, grave ameaça. A liberdade de expressão é a crítica, certo? E aí, todo mundo, se você for para redes sociais, você vê hoje a galera esculhambando com o Gilmar Mendes, né? Com o Alexandre de Moraes, mas não ameaçando a família e a vida dele. Exato. Eu tenho acompanhado isso de forma
muito, digamos assim, assídua, né? Inclusive, quando estou por casa, vejo a CPI, dou uma sondada nas coisas, mas nesses últimos, depois do 7 de setembro, eu não tenho acompanhado mais, até por questão de tempo. Mas, assim, eu vejo, Basílio, que esse recuo, eu não sei, é uma opinião pessoal, né? Nada. Não sei se esse recuo foi um recuo estratégico, foi um recuo de medo, ou se foi um acordo. Qual é a sua opinião sobre isso dentro do que você conhece? Não, foi um recuo estratégico. Em qualquer país do mundo, se você tenta um golpe e esse golpe é frustrado, você vai para a cadeia. Certo? Ele quem tentou o golpe. Então, aquele discurso de vamos para a rua dia 7, defender a liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Tu já perdeu a tua liberdade de expressão, Carlos? Eu não perdi a minha. O direito de ir e vir. Eu sempre fui para lá e para cá, onde eu quis aqui no Brasil. Então, é a história. Foram tentar o golpe. O golpe foi frustrado, não tem força popular para isso, certo? A PM não se meteu, ficaram aquartelados, certo? O Exército teve que ir, inclusive, o Exército foi para fazer a defesa do patrimônio público, pô. Claro, Então, claro, foi claro. frustrado. E aí, nessa frustração, ele teve que recorrer a quem? A Temer, porque Temer digamos, o padrinho de, entre aspas, de Alexandre de Moraes, na sua indicação. Justamente. Né? E foi Temer que nomeou, né? Indicou, aliás. Foi Temer que Certo, indicou o Supremo. Mas, veja Alexandre. bem, só que aí não existe acordo com a lei. Não tem acordo com a lei. A conversa que Bolsonaro teve com Moraes, intermediada por Temer, foi uma conversa que ninguém sabe o que rolou, mas não, eu acredito, tenho certeza, pelo clima que estava, pelo clima que está, e pelos processos que rolam contra os filhos de Bolsonaro, não tem peça de acordo jurídico. Você pode fazer acordo político. Como é que eu vou fazer acordo com a lei? A lei está lá, tem que ser cumprida. E o Supremo tem que cumprir. Então, essa história aí foi um recurso estratégico, agora não existe acordo jurídico. Existe acordo político. E jamais tem um acordo político entre Jair Bolsonaro e o Supremo. O Supremo olha para a lei, o Supremo não olha para a política. Eu falo de um acordo político, Basílio. Não. Porque quando Michel Temer entra nessa jogada, quando o Temer negocia esse recuo, no popular, na expressão nossa aqui, essa batida de pino, eu vejo que por trás pode haver um acordo político intermediado por Michel Temer, né, que é uma raposa, é um cara né, eu costumo dizer, eu não sei se eu estou errado, e se você também pensa dessa mesma forma. Michel Temer, ele foi um cara que apoiou um golpe. A gente sabe disso. Uns dizem que não, eu prefiro dizer que sim. O cara era o vice, fechou com todo mundo, e nessa intermediação diante de Bolsonaro com Alexandre de Moraes, isso só me deixou mais claro que Bolsonaro fazia parte de um acordo político futuro e que deu certo. Por mais que o PMDB tenha tido candidato próprio, eu acredito, né, no meu vago conhecimento, que houve esse acordo político para fazer Bolsonaro presidente. Só que o tiro saiu pela culatra. Os caras achavam que talvez ele conseguisse controlá-lo, porque ele sempre foi um político de pouca expressão, mesmo falastrão, mas de pouca expressão, ele nunca foi levado a sério. Então eu acho que o sistema, vamos dizer assim, achou que ele não iria tão adiante, mas foi. Então essa é uma opinião que eu vejo, eu não sei se você vê diferente. Na verdade,
O golpe é permanente. O meu áudio tá legal? Não entendi. O áudio tá legal? O áudio tá. A sua internet é que tá dando umas travadazinhas de vez em quando. Eu não sei aí. Certo. Demétrios que conhece bem de live aí, Ok. pode me dizer Veja como é bem, que tá, o golpe, Demétrios? o golpe ele é permanente, certo? Então, o impeachment de Dilma, aquilo foi um assalto ao poder, certo? Onde um dos artífices do golpe foi Cássio Cunha Lima, né? Junto com Temer e outros. A prisão de Lula, isso tudo pensado pelos setores do mercado, da direita, né, da mídia. E aí, o que aconteceu? O PSDB tinha que voltar ao poder. Na verdade, pouca gente sabe disso, talvez, né? Eu posso estar errado, e quando eu digo isso alguém discorda. O PSDB nunca decidiu uma convenção, certo? O que eu quero dizer com isso? Que Lula perdeu 3 eleições consecutivas para a Globo. A Globo é quem define o candidato ou da situação ou da oposição. Collor de Mello foi a Globo que definiu, né? Aquela história dos Marajás, que derrotou Lula. Depois vem FHC, depois vem, né, FHC, Lula é derrotado mais 2 vezes. Só que aí a direita, né, o capitão internacional, alguém investiu, certo, 4 campanhas consecutivas no PSDB, né? Acho que foi 2 em Alckmin, em Aécio e em Serra. E Lula derrotou a direita 4 vezes, vamos chamar de centro-direita, né? 2 com Lula, uma com Dilma e outra com Dilma. Aí a galera manda um recado: ei, rapaziada, 4 consecutivas. E aí, nesse intervalo, quando já começa a aparecer as aferições, as pesquisas, já aponta Lula eleito em 2018. Aí diz: olha, o cara vai ganhar, não tem mais jeito. E a eleição de Aécio é aquela história dos 12 pontos. Você fez 12 pontos e não fez 13. Lula ganhou fácil no segundo turno para Alckmin, ganhou fácil para Serra, né? A Dilma ganhou fácil para Alckmin, mas com Dilma e Aécio foi 12 pontos. Faltou uma coisinha para Aécio. Aécio ser presidente da República. E aí, essa era a hora. Então, se não vai do voto, doutor, vai no golpe. E aí foi pro golpe. E o golpe foi tão pesado, tão potencializado, que tiveram que prender, tiraram a Dilma e tiveram que prender o Lula. Sequer Lula pôde fazer um guia. Então teve uma hora lá que o Lewandowski liberou o Lula para gravar uma entrevista, né? Ou um guia eleitoral, coisa parecida. No outro dia o Fux foi, né? Derrotou o liminar. Então é um troço. Agora, eles fizeram isso para eleger o candidato do PSDB, a volta do Tucanato à presidência da República. Por surpresa, quem chegou, aí eu vou chamar do voto útil, foi o Bolsonaro. Não tem projeto de governo, vivia de bravata, bandido bom é bandido morto, a família tradicional, Bolsonaro, com 4 filhos envolvidos em tudo que é denúncia de corrupção, mas o brasileiro entrou nessa. Esse aí vai combater a corrupção. Então, eles, o eleitorado de direita e centro já estavam cansados de votar no PSDB e o PT derrotar. Foram 4 e caminhavam para a quinta. Né? Aí da quinta, só pessoal, já gastamos trilhões com vocês aí de dinheiro e Lula entra, bota Dilma entra, Lula volta e aí tira esse povo. Então foi aí que deram o golpe e prenderam o Lula. Depois de muito tempo, aí pedrada fiscal não é mais crime, né? E Lula agora, 19 processos, tudo inocentado. Mas fica para a história, né, Carlos? Ô Basílio, essa questão de Lula, o Ciro Gomes, eu votei em Ciro na última, porque assim, apesar de ter sido também do PT, candidato pelo PT, votei em Lula nas 4 eleições que ele foi candidato, mesmo nas 3 ele perdendo. Consegui, junto naquela época, em 92,
fazer parte do PT em Campina quando tudo estava começando, né? Fiquei lá numa terceira suplência, onde o Negão do Café se elegeu naquela coligação. Antônio Pereira me deu uma força muito grande, Paulo de Tarso, porque assim, eu estava começando uma história política e eu não tinha muito. Então, assim, depois eu migrei para o PRP, que você conheceu, Valadares, meu primo, que sempre foi, né, integrado também na política, e me convidou. Saudoso Valadares. Saudoso Valadares, meu primo. Eu mando aqui um abraço para Anusca, filha dele, e para o esposo dela, eu esqueci o nome, Kleber Cabral. Então, quando o Ciro diz que Lula quis brincar de Deus, querendo ser eleito a qualquer custo, ou eleger um candidato a qualquer custo, na minha opinião, eu também acho que Lula quis brincar de Deus. Por que eu acho? Porque Lula é político há muitos anos. Lula foi deputado constituinte, né, em 1988, inclusive com Cássio Cunha Lima, você sabe disso. Poucos paraibanos sabem, né, que Lula foi deputado constituinte em 1988. Chamava Cássio de Cassim. Isso, em 1988. E Lula tem uma grande trajetória política, história, é um grande político, sem dúvida nenhuma, é uma personalidade mundial e é um cara que fez política como poucos. Mas, na minha opinião, Basílio, eu acho que Lula ele foi intransigente, ele foi irresponsável, porque conhecendo ele já vinha de uma situação onde tinha sofrido o impeachment de Dilma, toda aquela situação com ele no ministério, e ele sabia, sendo conhecedor de um sistema político que ele conhece como ninguém, ele sabia que ele não seria candidato. Então, você não acha que ele foi irresponsável também e intransigente em querer montar uma candidatura que ele sabia que não ia acontecer e que o sistema não deixaria, e que ele poderia ter saído de cena, e havia um acordo para... Eu assisti até Bial e ele confirmou, Haddad confirmou isso na entrevista dele com Bial, que havia um acordo dele, Ciro, e o Lula, caso o Lula não fosse. Mas eu acho que Lula não deveria esperar essa situação, porque ele sabia que ele não era. Naquele momento, era tudo contra ele. Então, na minha opinião, ele foi irresponsável, foi intransigente e quis brincar de Deus, como disse Ciro Gomes. Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiro dizer que Ciro Gomes é bipolar. Ciro Gomes, para chamar hoje de Basílio de lindo e amanhã de cabra safada, ele chama rindo. Né? Ele elogia Lula no dia, no outro dia ele chama Lula de ladrão. Então ninguém entende Ciro Gomes. O problema é que Lula começou no PT, desde 81, da fundação do partido, 88, 82, certo? E continuou no PT. Tu sabe quantos partidos Ciro já passou? Arena, PDT, PPS, PMDB, PSDB. Então Ciro não tem projeto coletivo. O projeto de Ciro é um projeto particular. Eu sou eu, e quem quiser me apoiar, venha. Agora não dá, Carlos. Imagina você em Campina Grande hoje, ou em Cubati, ou em São Vicente do Seridó. Carlos Berga tem, na pesquisa, 30%. Basílio tem 5%. Do Alckmin entrar, né, e ganhar a campanha. Não deu jeito. Quando eu estava falando, eu acho que eu vi que eu tinha caído. Não sei se você ouviu tudo que eu disse, mas enfim, tivemos Lula tem uma travadazinha. Eu acho que já foi resolvido. O PT tem um projeto partidário que é de hoje, da década de 80, desde 80, podia ter esse projeto. Ciro Gomes tem um projeto dele, certo? Ciro é Ciro. Então, o que é que Ciro pega? Ciro pega setores da universidade, setores ali
de alguns sindicatos e tal. Não mais do que isso. Ele não chega no povão. Então não dá quem tem 30% dos votos abrir para quem tem 6. Eu acho que quem tem 6 é o responsável e poderia, inclusive, somar com quem tem 30, né? Ou no segundo turno apoiar. E aí seria um acordo, ó, Lula, se tu for para o segundo turno, eu apoio, se eu for, você apoia. Então, cara, não dá para ver quando o camarada é irresponsável, quando ele tem apoio popular, a qual todas as pesquisas apontavam Lula eleito no primeiro turno em 2018. Né? É por isso que tiveram que prender o cara. Então, ele segurou Haddad, ou podia ser outro candidato, não é por Haddad, é o projeto do partido. Como é que vai confiar em Ciro Gomes? Ciro Gomes já foi candidato por 2, 3 partidos. Então, é um camarada que é bipolar. Se você pegar frase de Ciro Gomes no Google sobre Lula, você vai perceber uma frase do dia 5, Ciro disse que Lula foi o melhor presidente desse país. Ciro disse que Lula tratou bem a economia. Na outra semana, Lula não faz nada, Lula se aliou ao capital financeiro, Lula se aliou aos banqueiros, o que exigiram isso não. Lula teve uma política correta para os trabalhadores. Então, tira isso. Mas você não acha que mesmo sem o Ciro, se Lula tivesse colocado o Haddad desde o início como candidato e ele tivesse até sido coadjuvante, talvez os caras tivessem batido menos e talvez Bolsonaro não seria presidente. Eu vejo dessa ótica. Aí cabe 2 avaliações. Enquanto o Lula segurava sendo candidato, a mídia estava dando espaço a Lula. Então, se isso é bom ou não sei. Eu acho que Lula deveria ter lançado a Haddad muito antes. Você está correto. Essa é a leitura. A Haddad ter começado a fazer campanha muito antes. Então, Lula segurou, né, aquela onda lá, esperando alguma decisão da ONU, ele ser solto, alguma coisa do Supremo. Então, ele confiava na justiça, porque ele tinha confiança que ele era inocente. Hoje, quer dizer, depois da campanha, Lula agora, 19 processos, Lula foi já no cidade de todos. Então, ele acreditou na justiça que seria solto. Então, agora, 2 avaliações, né, que eu coloquei. Lula solto, Lula candidato. Não, se Lula tem lançado a Haddad antes, eu acho que ele ia ser melhor. Agora, como eu acho que Lula pensa melhor do que eu acho que ele fez o correto, né? Mas eu não teria feito isso. Bom, ele sabe, porque esse pessoal tem pesquisa em mão, sabe, Carlos? Eu e você, a gente não pode estar pagando pesquisa mensal nem trimestral. Mas essa galera aí, essa PT, PSDB, esse pessoal tem pesquisa semanal, como é que está o quadro, aí pesquisa quali, pesquisa quanti, e aí eles vão traçando. E a Haddad era um nome leve para se trabalhar. O problema é que o golpe é permanente, entendeu? Não. E as forças queriam derrotar o PT. Agora, se fosse Lula, teria ganhado as eleições. Para você que vota, né, não se transfere tudo, mas transfere uma parte. Então, a Haddad para o segundo turno, eu acho que foi uma vitória. Né? Mostrou a força do Nordeste. Não, com certeza. Foi uma força grande, mas eu vou fazer uma colocação polêmica para a cidade, aqui para Cubati, mas eu acho que Lula fez a mesma coisa que algumas pessoas da oposição de Cubati fazem, que é brigar pelo segundo lugar. E eu não acho que isso seja uma coisa óbvia. Tem que se brigar para ser primeiro. E brigar aqui tem uma vaidade de várias estrelas da política oposicionista que brigam por segundo lugar. Eu não vejo que isso que isso é uma coisa boa, né? Você tem que unir um grupo, formar uma grande equipe para você brigar pela cabeça, para você brigar pelo primeiro lugar. Se você for segundo, é uma consequência de fatores, né? Uma somatória de erros e acertos. Agora, você brigar para ser segundo lugar, eu só vi em Cubati e em algumas coisas nessa situação que Lula não deixou. Eu sou sincero em dizer, apesar de ter votado todo esse tempo, eu culpo Lula por essa situação e já disse isso publicamente,
Porque, assim, se Lula tivesse... Eu vou citar um exemplo parecido, você falou de pesquisa. Eu estou afastado, mas tive uma aproximação muito grande com Guilherme Almeida, o ex-deputado Guilherme, foi deputado de Dudu aqui, fez muita coisa por Cubati, junto com o Maranhão, e naquela campanha de Romero e Tatiana, eu acho que era Romero e Tatiana, Tatiana tinha 5% das intenções de voto, Romero tinha 11,5%, Guilherme tinha 11,5%. Mas Veneziano preferiu botar Tatiana Medeiros e perdeu a eleição. Claro, elevou Tatiana de 5% para o segundo turno, elevou Tatiana de 5% para levar para o segundo turno, mas não ganhou a eleição. Então, eu, na minha opinião, e na mesma opinião, na mesma ótica do Guilherme Almeida, o cara que tem 11, provavelmente chegaria no final, numa eleição, né, uma maior pontuação. Então, da mesma forma, pode ter acontecido com Lula e Haddad. Primeiro, é diferente, são situações totalmente diferentes, porque Lula enfrentava um processo jurídico e de desgastar a imagem dele, né, de tirar ele do páreo, que era diferente de Campina. Então, ele sabia também, como eu falei, que como ninguém, o sistema não o deixaria ser candidato. Então, eu acho que era mais óbvio, mais lógico, ter deixado Haddad ser candidato e não ter transformado Bolsonaro em presidente. Então, eu na minha opinião, eu responsabilizo Bolsonaro, Lula, por Bolsonaro ser presidente. Eu vejo assim, sabe? Não. Aí, veja bem, essa questão de pesquisa, depois eu vou entrar aí, é um troço delicado e algumas pessoas têm dificuldade em compreender no todo. Eu não posso só pegar o que você tem na frente. Quero pegar o que te puxa para trás. Por exemplo, se eu dar aqui um dado a você, um elemento. Na eleição para prefeito de São Paulo, Marta, foi quando Marta Suplicy saiu do PT, Marta tinha 34% das intenções de voto, certo? Em São Paulo. A Haddad tinha 0,8%, não chegava nem a 1%, certo? A Haddad, 33%. E Lula resolve tirar Marta e colocar Haddad. Quando você vai para a rejeição, a Haddad tem rejeição quase zero, certo? A rejeição de Marta beirava aos 48%. Quer dizer, ela ia chegar da campanha com 25, 30 e depois ia bicar. A Haddad ia crescer, certo? Então, quando o Lula disse o candidato é Haddad, o PT endoidou. Quem não tinha conhecimento das pessoas, porra, Lula agora pirou de vez. Como é que Lula vai tirar quem tem 30 para colocar quem tem 3? Né? Não é um negócio de doido? Né? Eu vou te dar outro dado. E aí, Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Deixa eu dar outro dado aqui. De João Pessoa. Cartacho, Cícero Lucena, Zé Maranhão e Luciano Agra. Você pegava as pesquisas de João Pessoa, aí estava lá, Luciano Agra, 29, Maranhão, 25, e Cícero Lucena, 22, 20. Então estava lá apertado. Cartacho tinha também 3% dos votos. Mas quando tu ia ler a pesquisa, a quali, certo? O que é que o eleitor dizia? O senhor estava colocando naquele momento. Nós queremos um candidato novo, assim, que nunca foi candidato a prefeito. Nós queremos um candidato jovem, que não esteja envolvido em corrupção, certo? Que não seja de oligarquia. Então, quando o PT pegou essa pesquisa, disse, Cartacho vai ganhar essas eleições. E Cartacho foi candidato e ganhou as eleições de João Pessoa. Né? Então, quando você vê uma pesquisa, você procura olhar a rejeição. Esqueça até a aceitação lá do... Vai para a sua aceitação. Pode correr, você será derrotado. Porque a rejeição é aquele voto que o cara diz, eu não voto em Carlos Mega de jeito nenhum. Nem Deus deve ser do voto em Carlos Mega. Então, esse aí conte que é o voto certo, é o voto da rejeição. Que você não vota por nada desse mundo. Então, eu tenho dois exemplos. O de Haddad e o de Luciano Cartacho.
E quando começa o debate, que é uma coisa, por exemplo, Bolsonaro. Se Bolsonaro, aquela suposta facada, se Bolsonaro ter participado do debate, ele tem perdido as eleições para dar do primeiro turno. Imagina a data do debate, Bolsonaro no debate com Haddad, com Ciro Gomes, com Marina, com Henrique Meirelles, com Cabo Daciolo, todos preparados. Com Geraldo Alckmin, só Bolsonaro que não sabe formar uma frase. Então, e não tinha um projeto de governo, né? Então, aquela suposta facada foi justamente para isso. Inclusive, ele foi para Nova York, na Assembleia da ONU, sem tomar vacina. Sabe para quê? Para não fazer discurso. Ele é inteligente. A facada deu certo? Não. Aí a facada está fora do debate. Não tomou a vacina, certo? Para não participar, para não discursar da ONU. E vai ser uma vergonha. Vai só mentir. E aí parece que o secretário-geral da ONU ferrou o Bolsonaro. Disse, não, mesmo sem vacina, ele pode discursar. Então, vão ter que preparar o discurso para Bolsonaro amanhã. Eu vi aí no seu site, Folha da Paraíba, eu acompanho, você posta muita coisa sobre a facada. Desde o início, eu sempre tive a mesma concepção sobre essa facada, que era uma facada inventada. Primeiro, eu comecei minha história de empreendedor dos anos 90, em 93, 92, 93, uma empresa de segurança privada. Prestei serviço para diversas pessoas, muito conhecido em Campina Grande, a exemplo de Dr. Basílio Serrano, Dr. Paulo Barros. Prestei serviço ao Centro de Convenções na época, que hoje é o Garden Hotel, e com muita honra fiz parte da segurança, da equipe de segurança do presidente Itamar Franco, quando veio para Campina Grande, que eu não sei se você lembra. O presidente Itamar veio para Campina e o único hotel, né, credenciado com condições foi o Garden, que na época era o Centro de Convenções. Como eu fazia a segurança do Centro de Convenções, a minha empresa foi uma das empresas locais credenciada a fazer a segurança tanto no Garden, no Centro de Convenções, quanto no percurso. E eu sei que é muito difícil se chegar a um presidente e dar ou a um presidenciável e dar uma facada. Porque é uma equipe de segurança muito forte. O planejamento de segurança é fora os policiais infiltrados, né? O planejamento de segurança é muito bem feito. Não aceita. A Polícia Federal vem muito antes, 2, 3 dias, uma semana, e faz um mapeamento muito bem feito de todo o trajeto, de tudo que tem próximo, do que vai e do que não vai. Então, eu sempre deixei claro que a facada de Bolsonaro era uma montagem, era um fake. Porque você não consegue chegar no nome daquele com a ruma de segurança que tinha. Outra coisa, se você é um agressor daquele tipo, no meio de uma ruma de segurança e no meio de uma ruma de pessoas fanáticas, Adélio Bispo não teria sobrado pó sobre pó. E quem deu a segurança a ele, a Adélio, foi o pessoal de Bolsonaro. Pois é. Então, assim, é claro, pô, mas parece que ninguém vê isso, parece que isso não é levado a sério. Eu não sei como é que funcionam as coisas nesse país. Às vezes eu acho engraçado. Uma coisa aqui agora. Eu vou aqui resgatar um discurso agora aqui da campanha de Bolsonaro, que você vai ver como é que é o comportamento humano. Sabia que ainda hoje tem gente que acredita que a fazenda de Sérgio Reis, Cássio Lima comprou? Não estou sabendo disso aí, não. Não, há 10 anos atrás, inventaram uma conversa que Cássio tinha comprado não sei quantos milhões a fazenda de Sérgio Reis. Mentira, sim, eu ouvi falar, vi.
Mas até hoje tem gente que acredita nisso, que Cássio comprou a fazenda de Sérgio Reis. Certo? Por exemplo, na campanha de Lula, olha o que é o comportamento humano. Na campanha de Lula, essa é para ficar na história. Você viu o que eu vi também em 89. Lula comunista, né? O comunista vai chegar. Se você tiver duas casas, uma é de Lula, né? Do governo. Isso. Dois carros. Se tiver dois carros, uma do governo é seu. Aí tinha pobre que não tinha nenhuma casa e nem um carro e tinha medo de Lula. Ora, tu ia perder o quê, pô? Tu ia perder o quê? Pois é. Não, vou botar não, engraçado, comunista. Quem tiver dois carros vai ficar com um, duas casas vai ficar com uma. E tu tem o quê? Não tem nenhuma bicicleta. E Lula te assusta onde, meu? Então não tem o que perder, né? A galera cria um discurso narrativo que pega. Por exemplo, o kit gay, ainda tem gente que existe, que diz, não, o kit gay existe. Nunca existiu o kit gay, bicho. Mamadeira de piroca. Rapaz. E Bolsonaro disparou isso da campanha, disparou no Zap, no Facebook, nas redes sociais, no Telegram, e o povo acreditando que tinha mamadeira de piroca. E ainda hoje acredita. Pode ter certeza disso. Demetrio está fazendo uma pergunta aqui, uma afirmação, não sei. A história de Maranhão ser viado. Eu nunca tinha escutado essa história, Demetrio. Rapaz, não. Cara, tu quer ser chamado de viado? Seja amanhã um deputado federal, seja amanhã um prefeito de uma cidade, e os invejosos, Maranhão nunca foi viado. Que conversa é essa? Que eu saiba. Agora, o que eu conheço de gente, certo? Famoso, que tem sucesso, e as pessoas rotulam de homossexual, é brincadeira. Maranhão é muito bem casado, muito bem relacionado. Aí é difamação pública mesmo. Isso quem faz é um fascista, né? Ele destrói sua reputação. Isso não é liberdade de expressão. Ele destrói sua reputação. Por exemplo, só daqui um detalhe, mudando um pouco de assunto, para Bolsonaro. Quando a gente chama ele de fascista, né? Mas por que fascista? Porque o fascista, ele não admite a disputa das ideias. Ele não admite o contraditório. Ele elimina o seu adversário. Então, Bolsonaro, repare bem, você que conhece política e outros que estão aí assistindo, quantas vezes fulano rompeu com cicrano, Beltrano rompeu com fulaninho, e lá na frente se encontraram, certo? Perceba que o Bolsonaro, quem rompe com ele hoje, ele já trata como inimigo. Não tem mais volta amanhã. Alexandre Frota, a Joyce, o saudoso Major Olímpio que morreu, entre outros, rompeu com ele, ele não quer mais aproximação. O cara é comunista. Então o fascista, ele não... Por que quer fechar Congresso e quer fechar Supremo? Porque ele quer que a ideia dele, a ordem dele seja cumprida. E na democracia, o judiciário e o Congresso é equilíbrio. Para dizer, olha, você não faz o que você quer porque você tem que jogar das quatro linhas. E Bolsonaro não joga das quatro linhas. Ele é obrigado a jogar nas quatro linhas porque o Congresso e o Supremo põem. Por exemplo, para a eleição de Bolsonaro, rapidinho, para a eleição de Bolsonaro, se ele vai entrar, certo? Quando ele assumir, eu quero ver em junho ter a parada gay. Se ele passar os 4, se não fosse a pandemia, era parada gay todo ano. Então, os homofóbicos não gostam disso. Ele tem que acabar com a parada gay. Não acaba, doutor. Não existe. O país é democrático. Tem a passeata de Jesus, vai ter a passeata da família, vai ter a passeata de quem defende a liberação das drogas, vai ter a passeata dos caminhoneiros, vai ter a passeata das lésbicas, vai ter as passeatas de todo mundo, dos trans. Você não pode impedir isso. Isso é democracia. O seu desejo, agora, por isso que eles querem fechar o Congresso, fechar o Supremo, porque quer impor o desejo, a vontade, né? Então, e aí, quando Bolsonaro chega, certo? Em Nova York, na Assembleia da ONU, que ele desafia a ONU e não se vacina, o eleitorado dele acha isso um negócio do outro mundo. O presídio cabe peso, pode topar a ONU. Como ele, na prática, ele não é fascista da prática, porque ele não consegue impor, ele não consegue, né, bancar o terrorismo, então ele é fascista teoricamente. E o gado adora, né? O bolsonarista adora quando ele fala um discurso pesado do Supremo, mas na prática ele não faz.
Então, ele segura esse discurso para chegar até 2022 com 20% dos votos que possa levar ele para o segundo turno. Por quê? Ele está perdendo essa fatia do fascista, porque o fascista não espera muito tempo para ver a prática do presidente. O cara que deve, por exemplo, aquelas passeadas de 2013, 14, 15, 16, tinha uma parcela lá que defendia a intervenção militar. Né? Então, eles viram em Bolsonaro um candidato que poderia ser esse cara que ia botar para descer, bater em sindicalista, bater em grevista, que não ia ter mais isso, não ia ter mais aquilo. Então, Bolsonaro não faz, porque a democracia impõe que ele não faça, mas ele tem um discurso que faz. E aí ele segura, certo? Até chegar 2022. E aí passa para o eleitorado dele, se eu for eleito em 22, eu dou o golpe em 23. Não dá nem 23, nem 25, nem 26. E outra coisa, que é importante para Lula, viu, Carlos? Para Lula, como você chamou Lula de responsável, porque queria o poder demais, em 2006, certo? 2010, Lula sai com aprovação de 84%. Setores da esquerda, da sociedade, queriam que Lula fosse para o Congresso para ter o terceiro mandato. E se fosse, com a aprovação que ele tinha certeza que Lula teria no Congresso o terceiro mandato para concorrer. Lula não quis. Né? Isso outros presidentes aí já fizeram. Então, Lula jogou dentro das quatro linhas, Lula jogou dentro da democracia, e foi dentro da democracia que ele foi preso e Dilma foi impeachmentada. Falando em 2022, você acha que a eleição e os números das pesquisas correspondem com a realidade? Que a eleição será tão fácil como as pesquisas mostram? Ou você vê uma certa dificuldade em face daqueles movimentos de rua? Né? Os movimentos foram feitos 7 e 12 de setembro, assim, para ser mais realista, né, nos últimos acontecimentos. Você acha que a eleição corresponde a isso? Deixa eu pegar aqui dois elementos. Dia 7 corresponde ao tamanho de Bolsonaro. Aqueles que tem de 15% a 20%. E aquela... Porque você tem que fazer o seguinte. Como é que eu posso medir o tamanho de um ato político, certo? Então, dependendo da pauta, é seu tamanho. Se aquele movimento fosse para cobrar emprego, para cobrar saúde, ou para defender Bolsonaro, em alguma pauta menor, seria uma multidão, certo? Uma multidão. Depende da pauta. Agora, como aquela pauta era a pauta principal do seu governo, era a pauta de fechar Congresso, de fechar Supremo, certo? Então, foi pouca gente. Porque depende, 1 milhão de pessoas para pedir emprego é muita gente. Mas 1 milhão de pessoas, certo? 1 milhão de pessoas para ir defender uma pauta política ideológica de Bolsonaro foi pouca gente. A do MBL foi um fracasso, certo? Como é que o MBL vive? O MBL, inclusive, foi quem inventou a fake news antes do Bolsonaro. E fake news vem desde 89, quando disseram aquele negócio que quem tem 2 carros, o Lula fica com 1, 2 casas, isso é muito antigo. Então o MBL, bancado por empresários, pela mídia, elegeu aí nesse Brasil todo aí, deputados estaduais, federais, inclusive aqui da Paraíba, um tal de Julian Lemos, que eu moro aqui há quase 50 anos, nunca ouvi falar, o camarada teve 40 mil votos. Explica isso aí. Um tal de Coronel Rafael, lá de Manaus, teve 100 mil votos. Figuras de Bia Kicis, lá em Brasília, ninguém conhecia. A Carla Zambelli, ninguém conhecia. Essa onda de 18 não se repete mais em 22. Já em 20, Bolsonaro foi derrotado. Não elegeu um prefeito de uma cidade importante. É bom que se diga. Então, o MBL, o que é que o MBL faz? Ele programa o ato, ele trabalha o ato, articula o ato, para dar muita gente lá, certo? Bombou. Carlos Bega chega lá, Basílio, como candidato a presidente. Certo? Para cair da armadilha.
eles vendem o apoio. Primeiro, eles estão sem palanque. Né? O Kim e outros lá. Foi nessa onda que elegeram Frota, a Frota, a Joyce, a Zambelli. Então, esse pessoal querem palanque e dinheiro, certo? E dinheiro. Então, eles estavam ali, minha avaliação, de olho em quem? De olho em Amoedo. Amoedo, quando viu aquela multidão assim, né, da Paulista, disse, meu Deus do céu, eu vou colar do MBL. O MBL faz, vamos lançar o seu presidente. Agora, isso custa X, isso custa tantos, a estrutura que nós queremos é essa para bancar o nosso campo, para bancar o nosso núcleo. Né? Então, não aconteceu. Então, o MBL cai porque a sociedade ainda não dissociou MBL do Bolsonaro. Então, ali, ó, coladinhos. Como também não dissociou Bolsonaro dos militares. A queda do Bolsonaro é a queda dos militares. É a queda de Mourão. Então, não adianta o Mourão ser a terceira via. Mourão é a terceira via. Porra, Mourão, é a terceira via. Mas se tu pegar hoje o governo de Bolsonaro, 40% é a composição de militares. Então, saúde, não sei o que, é baixa demais. Então, hoje cai tudo junto, o MBL. É por isso que a direita, o centro, começa a deslocar de Bolsonaro. E sabe que a derrota é clara, porque ele não cumpre o que diz, ele não tem projeto, né? E ele não respeita aliados. Você vê que o Daniel Silveira está preso, o Bolsonaro está nem aí. Até agora, pelos que estão presos, eu acredito que ele não botou a mão nem... Não, porque ele bota... Ele conversa com você, tá lá o Blocão conversando, diz, é preciso fazer essa intervenção pública, é preciso potencializar esse discurso. Aí Roberto Jefferson foi com a arma, cadeia. O outro lá, o Daniel Silveira, porra, o cara parece uma geladeira, 4 metros de altura, preso. Não adianta, meu amigo, é democracia. Então, eles querem impor, né, um autoritarismo, mas aí, doutor, o equilíbrio democrático, o equilíbrio, né, das forças democráticas não permite. Eu estou vendo aqui os comentários aqui, Edivaldo Vavá, Edivaldo Basílio. Eu acho que ele tá, não sei se ele ainda está. Vavá, um abraço. Eu acho que ele também pediu para participar. Daqui a pouco vou lhe convidar aqui. Ele botou fora genocida. Fora genocida, Vavá botou. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Ele botou aqui show de bola. Aí Demetrio botou aqui o acordo jurídico é o cumprimento da lei. Aqui, no caso, fora genocida. Demetrio está show. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Também queria mandar um abraço aqui ao ex-prefeito de Pedra Lavrada, que está, não sei se ainda está online, mas estava. Jarbas de Melo Azevedo. Júnior Ribeiro, lá no Ceará. Dona E. Souza, em São Paulo. Ronaldo Rodrigues. Me desculpe as outras pessoas, eu não estou mandando os alô, porque assim, são pessoas que estão assistindo, não conheço, mas sintam-se todos abraçados, né? E somos gratos aqui, né, pelos comentários, pelas visualizações. Deixa eu ver outra pessoa. Naldo do Forró em Pedra Lavrada. Deixa eu ver aqui, mandar uns abraços aqui pro pessoal. Demetrio botou aqui, deixa eu ver aqui. A história de Maranhão começou do Café Aurora. Então, Demetrio é assíduo frequentador da roda de fofoca de Campina. Café Aurora, Café Aurora, Café São Brás e do Calçadão, né? A história que contaram sobre a doutora Tatiana ter filhos com pais diferentes. Isso é normal. Depois por isso que sou fã de Basílio, também botou aqui. Enfim, sintam todos aqui abraçados. A gente agradece as curtidas, os comentários e as visualizações. Basílio, a gente já está passando de 1 hora, né? Que começou a atrasar.
bate-papo foi rápido, conteúdo bom, a gente já vai passando de 1 hora. Eu vou dizer Rapaz, a você que... faça depois aí uma foto dessa para mim que eu vou te pedir depois, sem tempo, se você puder me mandar alguns recortes desse bate-papo, dessa bate-papo, da entrevista, um bate-papo. Se você puder me mandar alguns recortes mais interessantes, agora, para me colocar no meu YouTube. E uma fotozinha agora. E uma fotozinha aí. Mano, sim, eu vou editar o vídeo e mando para você. A gente vai ter, Basílio... Manda uma foto aí, depois. A gente vai ter aí outros bate-papos, né, pela frente. E assim, o tema ele é bem amplo, né? Eu vou Eu acho que seria bom depois tu marcar, e aí seria bom para a gente fazer uma análise do quadro estadual, sabe? Muito bom. É justamente o que eu quero fazer, a questão do Estado. Inclusive, eu vou abrir uma rodada agora com alguns cantores que ainda não fiz, né? Eu estava vendo aqui, inclusive, foi bom ele entrar na live, James, o cantor da banda Encantos, ex-cantor da banda Encantos, agora que saiu da banda, está em carreira solo. Eu vou convidá-lo para a gente começar um bate-papo. Por que James? James, nós encerramos antes da pandemia, em Pedra Lavrada, um evento muito grande, e eu vou começar esse bate-papo falando sobre o show, sobre o evento, com James. James, se você ainda estiver assistindo aí, James Souza, ex-cantor da banda Encantos, agora em carreira solo, para a gente abrir essa rodada. E aí, Basílio, depois de umas 2 segundas-feiras, e talvez eu faça algo mais durante o meio da semana, se eu tiver tempo, para a gente, muitos personagens, muitas pessoas, a gente voltar com essa questão como o Demetrio está dizendo, como você está falando, com a questão estadual. E depois eu volto para a política com a questão municipal. Eu entrevistei o ex-prefeito Dudu aqui no aniversário da cidade, mas eu quero voltar, né, batendo papo com os segmentos da política cubatiense de ambos os lados, né? Eu quero que as pessoas ouçam, né, tanto a situação do prefeito Ribeiro quanto a oposição. Então eu acho que aqui a gente vai trazer mais pessoas e eu vou convidar, né, algumas pessoas do segmento político municipal e a gente entrar nessa pauta do segmento estadual, na conjuntura estadual. Então, assim, a gente vai fazendo essa... E, de repente, Basílio, eu pensei aqui, eu não sei, eu não tenho contato, mas vou tentar. E seria bom fazer com você, porque você é um cara que é um analista político, tem um grande conhecimento, e a gente fazer 3 pessoas, um bate-bola aí, um bate-papo com 3 pessoas. E na próxima, talvez, a gente tentar conversar com o ex-governador Ricardo Coutinho. Entendeu? O ex-governador Ricardo, o ex-governador Cássio, vou tentar. Pode ser. Para a gente saber como é que fica PT, PSB, o Ricardo veio para o PT, saiu do PSB, todo esse cenário que se foi desenhado ao longo desses 8 anos, 12 anos. Estou à disposição. Então a gente vai falando em off. Eu vou aqui me despedir do pessoal. A gente já está entrando para quase 1h30 e dizer a você que sou grato demais. Se eu fiquei de falar com o Vavá, se você ainda estiver aí, peça para entrar no vídeo aqui para a gente falar rapidinho antes de... Eu acho que ele está dando aula online. Né? Aula virtual. Se ele tiver aí, der para a gente falar aqui rapidinho antes de terminar. Mas dizer a você, Basílio, que foi um prazer grande falar com você, até porque eu não me vejo pessoalmente. Faz tempo que não vejo.
Obrigado, Pedro, por ter aceitado o convite. E a gente vai fazer mais algumas coisas. Eu pretendo melhorar aqui algumas coisas com questão do bate-papo, né, de cenário, de plataforma, de uma série de coisas que a gente está tentando. Uma coisa que não tem fim lucrativo, é um bate-papo que a gente gosta de fazer, a gente que gosta da política, que vive no meio, como você, como eu, como Demetrio e outros, a gente gosta de estar sempre se comunicando com o povo. E aí eu vou estar melhorando algumas coisas para a gente poder, Demetrio está falando aqui, para a gente fazer no YouTube. Eu vou tentar, Demetrios, tentar fazer em múltiplas plataformas, assim, para a gente ver qual delas vai ser melhor. Eu acho que a próxima, talvez eu tente pelo Facebook, para a gente tentar como é o nível de engajamento, o nível Depois vamos para o YouTube. Mas, Basílio, fique à vontade para as suas considerações finais e dar um alô para a galera. Só agradecer. Só agradecer, mas da próxima eu prometo ficar parecido com a foto aí da divulgação. Isso aqui é o cenário. Isso aqui é o cenário de. Eu vi a camisa de Che Guevara. Pois é, esse cenário aqui eu copiei o cenário do Leonardo Atush, do 247. E aqui é bom que eu divulgo meu sitezinho, poiadapb.com.br, né? Mas bom demais, bicho, bom demais. Isso não é entrevista, não, isso é um bate-papo descontraído. Não é uma entrevista, não. Isso é uma conversa agora, com os amigos. Agora, o dia bom é segunda-feira, viu, velho? Segunda-feira. Deixa eu ver se eu faço. Eu quero fazer uma. Dá pra tu fazer uma print aí, não? Depois de mandar pra mim? Eu não consigo tirar aqui esse celular daqui, não. Fazer um print aí, manda pra mim. Mando sim. Vou mandar para você compartilhar para os amigos. Sim, Demetrio está dizendo que faltou um charuto, viu? Pois é. Charuto. Eu quero um charuto Romeu e Julieta, mas é caro pra porra. Pois tá bom, Basílio, meu irmão, obrigado. Quando eu tiver por Campinas, ligo para você para gente tomar um café. E vou ligar para Demetrio para nós tomar um cafezinho lá no Cafezinho Aurora, ou lá no São Brás, viu, Demetrio? Eu vou ser Demetrio tá dando corda aí. Me chama no dia de Cássio, ele tá dizendo aí. Camisa vermelha. Não, Demetrio, vou agora usar preto para manter a imparcialidade. É verdade. Não, a gente tá brincando, descontraindo. Mas, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela participação, pelo bate-papo. A partir da semana que vem a gente inicia uma rodadazinha aí com artistas, com cantores, promotores de evento. E depois a gente volta novamente para a política, que é um tema de suma importância também, né? Porque sem política a gente não vive. A política, digo sempre, aconselho sempre a todo mundo fazer parte da política, conhecer de política, estar sempre engajado na política, porque é a política que faz toda essa engrenagem que a gente vive andar, né? Quando as coisas dão errado, da política dá errado para o cidadão também, como está dando agora. Infelizmente, eu falava para Tiago, nós não temos um projeto econômico, né? E depois de uma pandemia dessa, com todas essas questões de vacina, de vacinação, eu digo isso com muita propriedade, porque eu sou do ramo de evento e a gente já entra para 2 anos que a gente não trabalha, né? Tem os eventos clandestinos, mas a gente tem uma responsabilidade conosco, com a nossa família, com a família dos outros. Então a gente só faz quando as coisas estiverem realmente funcionando direitinho, com toda a legalização necessária. E a gente sabe bem como é que estão as coisas. Então, infelizmente, o Brasil caminha a passos, né, desastrosos, vamos dizer assim. E aí os meus colegas bolsonaristas vão dizer que é porque eu sou esquerdista, porque eu sou petista. Comunista. Comunista, comunista. Mas, enfim, um dia os caras vão perceber e a história vai contar, vai mostrar que nós estávamos certos, né? Essa é outra coisa que eles colocam. Não vamos deixar o comunismo voltar.
E Lula foi comunista no Brasil governando, Dilma foi comunista. Oh, meu Deus do céu. É verdade. Ambos acabaram com o comunismo. Acaba o comunismo. Valeu, Mega. Valeu, meu Vai perder irmão. toda entrevista. Um Abraço. abraço, boa noite aí, boa noite a todo mundo que Valeu. assistiu. Depois eu vou compartilhar o link para a gente ter mais Eu visualizações. agradeço. E se você quiser os recortes das principais partes, pode mandar para mim. Tranquilo, Tá no meu irmão. YouTube. Faço sim. Valeu, abraço. A todo mundo que esteve interagindo. E até a Pode sair próxima aí que eu tô. segunda-feira, se Deus quiser. Sai aí que eu não sei sair aqui, não. Valeu, tchau. Tchau, meu irmão.